o nosso corpo, né? Então, o que Deus quer? Nós transformamos-se pela renovação da nossa mente. Vamos lá, próximo slide. Ó. Transformação e renovação da nossa mente. Romanos 12, 1 e 2. Eu vou pedir para que vocês abram em Romanos 12, 1 a 2. 1 e 2, e vamos sim, né, ler essa mensagem poderosa de Paulo, que é muito clara em relação à alimentação. Romanos 12, 1, 2. Amém, irmãos? Acharam? Amém. Eu adoro ver esse barulho de Bíblia brilhando, das palhas, é muito bom. Vê se tá bom aqui. Pronto, tá cheio, eu achei. Vamos lá. Olha só como Paulo fala aqui, fervorosamente. Ó. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Olha o verso 2 para mim. É muito importante. Ó. Não, olha só como está essa tradução. Não, hoje eu gosto da Bíblia, nunca é uma tradução só. Eu pego várias traduções dele para comparar os textos, para, né, deixar bem impactante. Olha só como está a tradução, a nova versão tradicional que eu estou usando, tá? NVI. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ou desse que está mundo, né? Algumas traduções não, né? Transformeis, né? Se conformeis com esse século. Na tradução que eu uso bastante, ao menos século XXI, está assim: não amoldeis ao esquema deste mundo. Olha só que interessante. Mas o que? Transforme-se pela renovação da sua mente, da nossa mente, irmãos. Para que, irmãos? Qual agora a razão do texto? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Que texto maravilhoso. O texto de Paulo, irmãos, é claríssimo. Nós não precisaríamos nem ir longe para continuar a pregação, mas vamos ter que ir a fundo esse texto, né? Romanos 12, olha só, esses três tópicos que eu separei aqui. Sacrifício vivo, irmãos. Vocês lembram que Abraão fez o que com o filho dele? Vivo, né? E ele sabia, o filho dele sabia, já que é assim, não, vou morrer por Deus. Ele sabia que ia ressuscitar ele, né? Olha só que interessante. Por quê, irmãos? Em vida, irmãos, nós temos que sacrificar a Deus através da obediência, irmãos. Nós temos que se doar. Nós sabemos que o mundo de pecado hoje é terrível, irmãos. É terrível. Então nós temos que, ó, sacrifício santo e agradável a Deus. Esse é o que, irmãos? É o culto racional. Então Deus quer o que, irmãos? Nós fazemos e pregamos com razão. Irmãos, eu creio que as emoções, elas são válidas, né? A alegria, a felicidade, né? Aqueles momentos, essas são válidos. Porém, irmãos, o culto nosso, ele tem que ser racional, irmãos. Tem que ser razão. Até porque no fim dos dias vai ser isso. As duas classes vão ter que agir racionalmente. Nós sabemos que é assim. Afinal, duas classes são fim dos dias, né? Os que adoram a Deus e a sua imagem, a Deus, e os que adoram a besta e a sua imagem. Vai ser razão ali, consciente. Haverá emoção. Isso, haverá emoção. Vai haver emoções. Então, às vezes atrapalha as emoções. Elas são válidas, né? São bíblicas. Olha o segundo tópico. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Irmãos, eu fico vendo aqui, eu tenho 7 anos que eu conheci a mensagem adventista através da Novo Tempo, irmãos, né? Foi uma bênção na minha vida, grandemente conhecer essa mensagem. Amém. Hoje Deus me libertou de tanta coisa, e abriu os olhos de tanta coisa, que eu era muito escravo. Eu não era, acho que o testemunho, o irmão José também, que eu trouxe, conhece, né? Eu era mundano, eu era um idólatra, eu era um corintiano fanático, eu era usuário de droga, né? Da cocaína, da maconha, do álcool. E graças a Deus me livrou disso. Amém. Louvado seja Jesus, só tenho graças a Deus. Quando eu prego isso aqui, resumidamente, é mais para demonstrar aqui o meu testemunho para cada um de nós, né? Ver o poder de Deus que pode transformar nossas vidas. Mas continuando, irmãos,
esse tópico, não se amodem. As pessoas, irmãos, eu vejo, irmãos, onde nós trabalhamos juntos, eu e ele, né? No nosso cotidiano, dia a dia, como as pessoas estão longe de Deus, irmãos. Como realmente nós estamos perto do fim, meus queridos. Infelizmente, as pessoas querem seguir o quê? As suas igrejas, os seus patrões. Não querem seguir os padrões divinos. Não querem. Estão longe de Deus. Elas fazem o quê? Elas bebem o que quer, comem o que quer, né? Falam como quer, fazem o que quer da vida e agradecem a Deus por isso. Está errado, irmãos. Errado. Mas vamos continuar no passando slide, nós vamos descobrir como as pessoas estão equivocadas. Eu fico triste, meus queridos, de ver as pessoas assim, longe de Deus em qualquer aspecto da vida. Os maus ensinamentos que ensinam por aí. Hoje nós fizemos uma linda lição de escola sabatina com uns irmãos aqui. Eu amei a lição de escola sabatina. Teve um integral aqui, todo mundo junto aqui, né, coletivo na verdade. Muito bom, nós falando da graça e a lei. Sem lei não tem graça, vamos dizer assim. E a graça sem lei não existe. Porque a graça vai saber de quê? Muito importante, né, saber disso, é muito bom. Outro tópico, para que sejam capazes de quê, irmãos? Experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, razão é isso, irmãos. É descobrir, né, e sermos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meus queridos. Agora, irmãos, será que Deus deseja que nós tenhamos boa saúde? Será que Deus quer que nós tenhamos boa saúde? Com certeza. É? Ele quer, irmão. Quer, né, irmão? Quer, então vamos ver o que a Bíblia diz. Nós vamos ter bastante a Bíblia, irmãos. Pode ir, ó. 3 João 2, né? A terceira carta do capítulo 1, verso 2, né? É só um capítulo, esse verso aqui. Essa epístola que João tem, né? Amém? Olha só o que diz, olha só como Deus quer. João aqui está dizendo para quê, irmãos? Para o amigo dele, na pregação, né? Que é Gaio, né? Gaio era amigo dele. Ele falou assim para Gaio, João: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Olha só como Deus quer que nós tenhamos saúde, irmãos. O profeta João desejou saúde para a vida dele. Saúde. Está muito claro nisso. Nós vamos entender, né, com decorrer da pregação, os aspectos da nossa alimentação. O que precisamos para ter uma boa saúde naquilo, né? Ou para ter o quê? Um culto racional, razão. E que começa na mente. Nós sabemos, né? Tudo que vem na mente atinge o corpo todo. Né? E o corpo está cansado fisicamente, atinge a mente. Aí acontece que nós adoecemos, ficamos doentes. Então é necessário sempre ter uma boa alimentação através dos outros remédios naturais que eu vou passar mais no finalzinho da pregação, tá bom? Então, nós vimos que a Bíblia, Deus quer que nós tenhamos boa saúde. Olha só um texto interessante aqui, ó, Provérbios capítulo 4, versos 22. Olha só o que o sábio Salomão nos diz. Olha só, através, né, do Espírito Santo. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo, irmãos. Será que o Salomão entendia a mensagem de saúde? É óbvio que sim. Será que Gaio, Paulo, João, Pedro entendiam a mensagem de saúde? Óbvio que sim, claro que sim. Eles não se contaminavam com o que... Irmãos, às vezes eu falo umas palavras minhas fortes, mas não diga não, irmãos. É porcarias que vendem por aí. Né? Eles sabiam que tinha que ter um culto racional, que tinha que ter uma mente aberta. Eles sabiam disso. Então eles não bebiam e comiam qualquer coisa. É muito claro a palavra de Deus. Né? Tanto o povo do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então, olha só, esses textos, irmão, eu vou ensinar. Abre a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Olha só a importância desse texto. Esse texto também é muito claro também. Eu, por mim, já finalizaria o culto, né?
com esses textos aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, que diz assim, ó. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de nós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem, irmão, nosso corpo? Pertence a quem? A Deus, ao Espírito Santo. Não é a Deus? É o templo, né? É o templo do Espírito Santo. Irmãos, se eu ou de nós entrar para uma igreja, aqui para esse pequeno grupo, e começar a jogar sujeira nesse templo, eu estou errado. Eu estou sujando o quê? O templo de Deus, né? Então a Bíblia demonstra aqui claramente que nós somos o templo do Espírito Santo, somos parte do Espírito Santo. Eu devo jogar lixo no meu corpo, irmãos? Não, né? Então por que, irmãos, muitos de nós, às vezes, jogam porcarias no nosso corpo, meus queridos? Irmãos, nós adventistas, eu vejo, esses 7 anos de experiência, irmãos, ainda falta muito a melhorar em relação à saúde, meus queridos. Eu vejo adventistas aqui bebendo refrigerantes, tomando café e outras porcarias, irmãos. Irmãos, está errado. Como nós vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, irmãos? Ter um culto racional, como Paulo diz. Como nós vamos subir a boa e perfeita vontade de Deus? Irmãos, não podemos, irmãos, a mensagem é clara. Eu sei que há um processo devagar de santificação. Eu sei, irmãos, que há esse processo. Mas, irmãos, se nós colocarmos Deus adiante como um sacrifício vivo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir sair desse mal. Irmãos, está fazendo 1 ano e 7 meses que eu sou vegetariano. E já tenho, desses 7 anos para cá, já venho regularizando a alimentação. E 1 ano e 7 meses que eu já sou vegetariano, né? Então eu louvo a Deus por isso. Não foi fácil, porque eu fiquei 2 meses sem comer carne, nenhum tipo de carne. Aí eu não aguentei, eu voltei a comer e fiz de novo. Deus, me ajuda, eu preciso dessa alimentação, porque é um mandamento, é uma ordem, é um preceito, e nós temos, como povo de Deus escolhido para pregar as boas novas da salvação, praticá-las, né? Então louvo a Deus. Não como doces. Na verdade, o único doce que eu como, irmãos, ainda é o doce de amendoim, por causa do amendoim, né? Eu gosto de amendoim, né? Então é o único doce. Bolo que outras pessoas fazem de confeitaria, de aniversário, irmãos, graças a Deus eu larguei, era um vício. Chocolate, meu gosto favorito também. Larguei, graças a Deus. Graças a Deus tudo. Né? Refrigerante já não tomo já há uns anos mesmo, já café, desde quando conheci a mensagem, descobri que café fazia muito mal e descobri também através dos livros da história, eu acho que é pecado, né? Ela fala na página 425 do livro Conselho sobre Higiene Alimentar, é pecado, né? Então, irmãos, eu louvo a Deus por isso e tenho certeza, irmãos, se nós sacrificarmos um pouquinho sim para Deus, né, o sacrifício vivo, nós vamos descobrir a perfeita boa vontade de Deus, né? 1 Coríntios 3,16, meus queridos. Não sabeis vós, outro texto parecido com o que nós lemos agora. Porém, tem uma parte no verso 17 que ele é bem forte, irmãos. Olha só, uma palavra de Deus bem forte. Abre lá a Bíblia em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então ele habita em vós. Não devemos jogar lixo. Se nós jogarmos lixo dentro do templo do Espírito Santo, o que acontece? Vamos lá ver o verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus vai fazer o que, irmãos? Eu estou falando, é a Bíblia que está falando? É a Bíblia que está falando, é eu. É a Bíblia, né? Está no original hebraico, tá? No grego? Está lá? Eu sei que está lá. Se alguém destruir o templo de Deus, o nosso corpo, Deus vai fazer o que, irmãos? Vai destruir também. Porque o templo de Deus, que é nosso, né, o nosso corpo, é santo, sagrado, meus queridos. É muito claro. Por mim, eu já embora daqui, vou falar isso aqui. No dia que eu vi esse texto aqui pela primeira vez, há uns anos atrás, eu falei, nossa, é sagrado então, está envolvendo tudo, a alimentação, a adoração, outros sentidos, outros mandamentos. Então devo me consagrar a Deus, em sacrifício vivo, como Paulo diz, né? Culto racional, para ter um culto racional, a mente aberta,
devemos tirar todas as impurezas, alimentos impuros que contaminam, né, nosso corpo, que o Espírito Santo não consegue habitar, irmãos, não consegue. É igual alguns irmãos de outras denominações, eles não conseguem ter o discernimento, alguns nós temos, por quê? Porque eles têm a mente poluída, meus queridos, de tanta porcaria que eles compram, comem. Infelizmente, irmãos, é difícil de colocar umas verdades dessas para eles, é difícil, mas temos que tentar. Terrível, meus queridos, não é fácil não. Irmão, agora eu vou demonstrar para vocês o que? Nossa alimentação antes do pecado. O que era a nossa alimentação antes do pecado, irmãos? O que era? Frutas, verduras, cereais, grãos. Sim, mas antes do pecado, esse aí já é depois do pecado. Nós vamos ver, antes do pecado, irmãos, era o que? Vamos ler o texto agora. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 29. Antes do pecado, não esqueçam. O que era? Gênesis capítulo 1, né, primeiro livro da Bíblia, versos 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá o quê? Semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que é o quê? Fruto de árvore que dá semente, vão servir o quê? De alimento. Era fruto, irmãos, somente frutas. Não, mas veio depois, os cereais foi depois. A verdura foi depois do pecado. Porque a verdura era só para os animais. Isso aí não sai mais, vamos chegar lá. Mas aqui a princípio. Isso, nós vamos ver agora, no Gênesis 3. Nós vamos ver. A nossa alimentação depois do pecado. Depois do pecado. Mas antigamente, né, no jardim do Éden ali, Adão e Eva, era frutas. Que maravilha, irmãos, frutas. Eu gosto. Né? Nossa alimentação tem que ser frutas, irmãos, né? De ser domingo, segunda a domingo, sábado a sábado tem que ser Frutas. a minha refeição pela manhã, irmãos, domingo a domingo frutas. Mal e mal algumas vezes eu tomo uma cevada, porque eu gosto muito da cevada, né? Com um pãozinho integral, um pãozinho francês ali, com requeijãozinho, irmãos. Mas a minha alimentação normal é frutas. Quem não sabe que eu estou falando a verdade, né? Vamos lá. E agora, irmãos, depois do pecado, qual era a nossa alimentação? Gênesis 3:18. Ela produzirá o que também? Depois aqui veio os castigos de Adão e Eva, né? Vai sofrer dores de parto e Adão vai ter que trabalhar. E o que nasceria depois? A terra, depois do pecado, produzirá também carnes e abrolhos, ou ervas daninhas, né? Folhas, né? Verduras, né? E tu comerás a erva do campo. Tá vendo? Então, tem lá os cereais, as folhas, né, os legumes, as verduras, exatamente, depois do pecado, antes era um fruto. Que maravilha, meus filhos. É tão maravilhoso, irmãos, você desfrutar dessas maravilhas, desses alimentos. Nós sabemos que é um processo, é aos poucos. Esse sacrifício, ele é durante um longo tempo, certo? Eu entendo que o nosso paladar, ele é acostumado a comer porcarias, né, que vem por aí. É acostumado. Então, para se adaptar a esse estilo de vida, novamente, de Éden, do Éden, é demorado, irmãos. É um pouco demorado. Até o paladar, o nosso organismo completo acostumar, demora, irmãos. É um pouco difícil. Mas assim consigo. Eu consigo, irmãos. Graças a Deus, eu tenho certeza que alguns de vocês também conseguem, né? Conseguem, são vegetarianos também. Mas, irmãos, como eu falei, muitos de nós temos que aprender a mensagem, né, de alimentação. Ela é muito importante para cada um de nós. Tá bom? Irmãos, em carne, vamos falar da carne agora, irmãos. Eu sei que tem muita gente que gosta de carne aqui, irmãos. Eu sei que a maioria que gosta de carne. A maioria. Nós vamos ver aqui o que a carne pode causar aqui. Se faz bem à saúde. É o pregador. Irmãos, a pergunta é: podemos comer carne, irmãos? O que a Bíblia diz? Que eu sei que uns vão pensar assim: Deus liberou a carne. Vamos falar, né? Deus liberou a carne. Mas será que Deus liberou porque é correto? É correto? Será que Deus liberou por que Deus liberou? Né? Depois do pecado foi liberada a carne. Isso, depois do pecado. A carne foi liberada depois do dilúvio. Na verdade, até antes, né? Quando Noé
Deus separou os animais limpos, ele separou também os puros também, né? Ele separou os limpos e limpos. Então ali já começou a distinção dos animais, a separação dos alimentos que nós poderíamos justamente comer. Isso. Gênesis capítulo só. Ó. Podemos comer carne de Gênesis capítulo 9, versos 3 ao 5. Vamos ver se a Bíblia ela apoia o uso de carnes. Gênesis 9, 3 ao 5. Abre lá, irmãos. O texto é pesado, irmãos. Irmãos, quem quiser ler, fique à vontade, tá? Quem quiser participar também pode ficar à vontade, ler o texto firme, tá bom? Gênesis 9, 3 a 5 diz assim: tudo quanto se move vivo se verá de alimento, bem como a planta verde, eu vos dei de tudo. Aí alguns pegam esse texto, né? Nós não podemos mencionar aqui nos irmãos, né? Pentecostais, fala aí, ó, tá falando que pode comer de tudo. Mas tira do contexto, eles não lêem o contexto. De tudo é os alimentos limpos, as ervas, né? Ó, tudo que se move, as ervas do verde, a planta verde, eu vos dei de tudo. Tudo. Aqui está falando de alimentos puros, não de impuros, não de carne. Agora você vai falar da carne, ó. Mas não comereis a carne com sua vida, isto é, com o seu sangue. Por que não é para comer, irmãos, a carne? Olha só como Deus já proibiu de comer essa carne, comer a carne, tá? Certamente, o versículo, certamente, ele vai fazer o que, irmãos? Cobrará o vosso sangue da vida, eu cobrarei de todo o animal. É claro isso aqui, irmãos? Claro. Se você comer carne com sua vida, com seu sangue, Deus vai cobrar. Está claro ou não está, irmãos? Como também do homem se cobrarei na mão de cada vida do seu próximo. Então o texto é claro. Né? Então, Deus, irmãos, assim como a poligamia, assim como a bebida, Ele tolerou, mas nunca apoiou essas práticas. E Ele tolerou o uso de carne. E nós vamos olhar, irmãos, vocês vão ver como isso entrou dentro do nosso organismo e as pessoas querendo carne aqui. Vocês vão ver na pregação. Olha lá, será que o povo israelita queria carne, irmãos? Com o tempo, né, depois de Lu, veio aquela lei de Etétia. Será que eles queriam carne depois que eles saíram do Egito? Né? Vamos ver aqui. Números 11, 4 a 6. Interessante esse verso, irmão. Olha só como a nossa natureza, a nossa paladar já se contaminou no começo. Desde o princípio, irmãos, o nosso paladar já tinha desarraigado, irmãos. Olha só. Números, capítulo 11, versos 4 a 6. Amém? Um bando de estrangeiros que havia, falando do Egito, que tinha saído do Egito, né? Da escravidão lá, tinha ficado 400 anos, lá mais de 400 anos, e Deus tirou esse povo, né? Da escravidão do Egito. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Olha só, gula, que é pecado também. E até os próprios israelitas, o povo nosso, ó, tornaram a queixar-se, ou seja, reclamar, murmurar, irmãos, e diziam: ah, se tivermos carne para comer. Olha só, irmãos, como nós somos reclamões, meus queridos. Nós reclamamos de alimentos que são impuros para nós. Por mais que Deus separou ali, Ele tolerou os alimentos carnes, irmãos, limpos ali. O ideal é o vegetarianismo. E nós vamos ver alguns males que a carne nos dá. Tá? A carne vermelha, a carne branca, é maléfica, irmãos. Olha só, o povo reclama: ah, se tivéssemos carne para comer. O que eles fizeram? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça do Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos, forosos, das cebolas e dos alhos. Mas agora nosso ser definha. Não temos nada a não ser este maná diante dos nossos olhos. Irmãos, olha só como o povo de Deus reclamava, querendo carne, irmãos. Terrível. Eles reclamaram do maná, que é um alimento saudável, né? Ele feito ali com massa, era gosto de mel, gosto próximo de mel.
Maravilhoso. E o povo reclamava. Por que eles reclamaram? Murmuravam. Porque já estava com mau hábitos, colocando porcarias de carne no templo do Espírito Santo. Né? Terrível, irmãos, como nós somos reclamões. E hoje, irmãos, não é diferente não, viu? Nós temos um pouco de Egito dentro de nós, sabia? Nós reclamamos a comida. Uma vez eu ouvi uma irmã reclamando: isso não é comida de gente, que era o vegetarianismo, isso não é comida de gente, nós vamos comer. Aí chegou na casa dela, comeu carne. Santo Deus, não é horrível, não estou dizendo aqui, irmão, mas é sério o assunto. Porque não, irmãos, essa mensagem de saúde é importante, envolve nossa mentalidade espiritual, não é? Então vamos lá. Deus repreende o povo forçando a comer carne por reclamação. Números 11, 18 a 20. Mesmo capítulo mais adiante. Olha só, Deus como repreende o seu povo. Olha o que Deus diz lá, irmãos. Diga ao povo: consagre-se para amanhã, no dia seguinte, pois vocês comerão carne. Já que assim que eles querem, né? Tolerou, né? Não que apoiou. Como já demonstrei aqui no começo aqui. O Senhor os ouviu quando se deixaram a ele dizendo: se tivessem carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor estará carne e vocês a comerão. Vocês querem carne? Deus está falando: então vocês vão comer carne agora. Então vão comer. Olha só o que Deus faz. Reflexão: vocês não comerão carne apenas quantos dias, irmãos? 1 dia, 2 dias ou 5 dias, 10 dias. Não vão comer esses dias, nem 20 dias, mas por um mês inteiro, até que ele saia carne pelo nariz. E vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? É forte, né? Na primeira vez que eu li esse texto, meus queridos irmãos, há uns anos atrás, 5, 6 atrás, como não entendia muito ainda, estava aprendendo a teologia ainda, eu dei risada, irmãos. Eu dei risada. Porque Deus falou assim para eles: vou dar carne até sair pelo nariz de vocês. Mas, irmãos, Deus ele virou-se